pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turminhas do 9º ano. A turma que já está aí com a contagem regressiva para aí passar para o ensino médio. Então, o pessoal que está infelizmente e felizmente também, né, se despedindo da gente, porque vão começar no próximo ano uma nova etapa da sua vida acadêmica, escolar. Então, estão fazendo aí a transição do ensino fundamental para o ensino médio. E nesse sentido, a gente está aí, né, na contagem, último mês do ano. A gente tem mais 2 ou 3 semanas no máximo aí para finalizar esse ano de 2022. E a turminha do 9º ano já está aí com um pezinho fora da prefeitura. Infelizmente, né, porque vão deixar saudade para nós, professores, gestores, coordenadores, né, gestores, coordenadores. Mas faz parte, né? Então, assim, a gente já vai, desde já, desejando muito sucesso para todos os alunos e alunas do 9º ano. Mas antes, né, dessa despedida, né, que nos alegra, porque a gente vê que vocês todos e todas, né, estão evoluindo, estão avançando nos estudos, estão aprendendo, estão construindo saberes, competências, né, que serão muito importantes na caminhada de vocês, né, na caminhada de toda a vida de vocês. E então a gente vai dar continuidade aqui com as aulas, né, de História. Semana passada a gente finalizou a parte, né, referente à Segunda Guerra Mundial. A gente passou um tempão falando sobre ela, né? E hoje a gente vai começar uma outra temática, uma temática que eu diria que é muito importante, inclusive, né, no atual cenário que a gente vive, né, em nosso país, no Brasil. É muito importante a gente entender esse episódio, né, tão importante e ao mesmo tempo, né, tão complicado e tão, de certa forma, nocivo, né, para a história do nosso país, que é a ditadura civil-militar, né, que aconteceu aqui no Brasil. Então a gente teve, né, o estabelecimento desse regime de exceção, como a gente chama, esse regime de exceção, esse governo autoritário, e a gente vai tentar entender sobre ele na aula de hoje, né? Na realidade a gente vai começar, né? Vamos introduzir o tema e a gente vai continuar falando sobre ele, esse que será o último bloco, né, de conteúdos, né, do nosso ano letivo aqui pelo Educa Recife. Mas ó, um detalhe, a gente para essa aula, né, a gente sempre conta com a ajuda, na realidade eu diria muito mais uma parceria, né? Aqui a gente anda muito bem acompanhado e a gente conta com a parceria inicialmente da Kelly, aqui no cantinho, olha ela aqui, olha ela aqui, é Kelly, que é a nossa intérprete de Libras, né? Que junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, né? Porque a gente entende que a acessibilidade não é apenas importante, é fundamental. Vocês não têm ideia do quanto o trabalho da Kelly e das demais colegas, né, e dos demais colegas intérpretes aqui do Educa Recife ajudam para que esse conteúdo ele possa ser acessado por mais pessoas, né? As pessoas, né, surdas, né, e surdos, né, eles assim contam com esse recurso, né, que é muito importante, né? Imagina aí quantas pessoas a gente não inclui somente aqui, ó, com a parceria não digo somente não, com a parceria da Kelly e dos demais colegas e das demais colegas intérpretes. Então, essa galerinha nos ajuda
bastante aqui para que nossas aulas se tornem mais acessíveis. Mas a gente conta também com a parceria do nosso colega Deivinho, tá ali, ó, vocês não estão vendo, mas está ali, atrás das câmeras, Deivinho e a querida Stephanie, né? Então, ó, turminha boa, então, ó, turminha do coração aqui do Educa, então nos ajudam para que nossas aulas se tornem também assim. Eles são os especialistas aí no enquadramento das câmeras, na edição, na organização. Pronto, toda vez que você vê a mudança aqui dos slides e a tela enchendo aqui, mostrando a projeção, é obra deles, né? A gente só faz aqui. A gente aqui, professor, eu digo, o professor aqui, ele é aquele que só vai dar o complemento, né? Porque a gente tem toda uma equipe muito legal, uma equipe muito bacana. E fica aí, inclusive, o convite para que vocês, alunos e alunas, possam vir visitar a gente aqui, né? Porque a gente está aqui na tela da TV, certo? Na tela do computador, pelo YouTube, porque vocês assistem nossas aulas aqui pela TV Nova. No turno agora, né? No turno seguinte ela é reprisada, mas ela vai também para o portal, né, do Educa Recife no YouTube, né? O canal do YouTube do Educa Recife, e vocês podem acessar também pelo aplicativo do Educa Recife, né? Que aí, ó, Devinho vai fazer a mágica, vai jogar no cantinho aqui, ó, os QR Codes aí apareceram. Então aponta o celular para o QR Code, direciona ele, o seu celular aí para a loja de aplicativos da Apple Store ou do Google Play, e você vai poder baixar aí o aplicativo para assistir as nossas aulas pelo aplicativo com a sua internet financiada. Então, mais um recurso. Então, só não assiste às nossas aulas quem não quer, certo? Você tem pelo menos 4 formas aí de assistir às nossas aulas, ao vivo, durante o primeiro turno, na reprise, no turno seguinte, no canal do YouTube e pelo aplicativo. E pelo aplicativo você ainda pode interagir conosco. Manda aí, ó, a sua pergunta, que ela aparece aqui no celular, e a gente pode, ó, ver aqui e responder para você ao vivo ou pelo chat, né? No computador. Então fica aí, depois da aula, entra lá no portal do YouTube, deixa lá comentário, compartilha, né, a aula com os seus colegas que não puderam assistir de alguma forma, e é isso, né? Então, ditos todos os avisos aí, a gente até já se alongou demais, vamos para a nossa aula, porque hoje a gente vai tentar entender, certo? Por que é que a gente fala em golpe civil-militar, certo? E por que, de fato, a gente diz que a partir do 1º de abril de 1964, a gente teve a instalação de um regime ditatorial aqui no Brasil. Aí, ó, já o nosso querido Fofozinho aqui, ó, o Fofozinho aqui, nosso mascote, que, como a gente diz, é um mascote em homenagem ao nosso querido colega, o professor Henrique Nelson, que trabalhou conosco aqui no Educa até o início do ano, mas precisou dar a contribuição dele em uma outra atividade da rede, né? Atividade muito importante também. Ele está lá com toda a equipe de formação de professores, né, da rede de Recife, e em homenagem a ele, a gente tem o nosso Fofozinho, né, que já perguntando aqui, ó, professor, isso é um tema polêmico, né, e vocês não imaginam o quanto esse tema é polêmico, né, porque até hoje ainda existem grupos que entendem que a gente não teve uma ditadura militar no Brasil, mas falam na perspectiva, né, de um regime militar, certo? Ou seja, de um governo militar aqui no Brasil. E a gente vai tentar entender exatamente isso e vai tentar entender porque é que quando essas pessoas se referem a essa temática, né, elas preferem
utilizar o termo regime militar e não ditadura, né? É uma questão bastante polêmica, né? Porque uma ditadura é um sistema que não é um benéfico, né, para nenhum país, e porque geralmente está associada a práticas autoritárias, que a gente também vai entender aqui. Então vamos ver como é que isso aconteceu, né? Porque, como eu disse, o objetivo de nossa aula hoje é estudar como a ditadura civil-militar se estabeleceu, quais foram as medidas tomadas pelo governo ditatorial e seus impactos sobre o Brasil. E espero que, da mesma forma que o nosso fofozinho, vocês estejam aí todos e todas ansiosos para entender melhor nessa parte da nossa história. Então vamos lá. O que é que a gente precisa entender inicialmente, né, quando a gente fala do golpe civil-militar, né, de 1964? Primeiro, a questão da presença militar na história republicana. Vejam, a gente utiliza muito o termo golpe, né? O que seria um golpe? Um golpe se a gente traz para uma linguagem, né, do combate, certo? A gente vai observar, né, pronto, imagine aí uma competição de karatê, né? O golpe é quando um adversário ele consegue acertar, certo, o seu oponente, né, com um soco ou com um chute, né? De alguma forma ele consegue ali acertar o seu oponente, né? Então ele aplicou um golpe, né? Então um golpe é algo que machuca, certo? É algo que fere. Então nesta dinâmica a gente entende, né, que quando a gente fala em golpe, golpe militar, a gente está falando de algo referente, né, à política nacional, onde esse grupo, né, o grupo dos militares, ele vai ferir de alguma forma as nossas instituições, certo? Então a gente entende que a gente tinha ali um sistema democrático e essa democracia ela foi golpeada, ela foi ferida. Mas isso se deu, né, não a partir de 1964 apenas. A gente teve alguns momentos anteriores a 1964, onde a gente teve ali golpes, né? A gente teve a própria proclamação da República do Brasil, ela já se deu por meio de um golpe, né? O golpe militar ali empreendido sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, que vai por fim ali ao sistema imperial, onde a gente tinha o Dom Pedro II como imperador do Brasil, e a gente vai ter um golpe ali que vai por fim ao império e dar início à república. Então a própria República Brasileira, república, né, do latim res publica, certo? A coisa do povo, ou seja, um sistema que vai contar aí com a participação mais ativa do povo, da população. Essa presença militar, ela já se faz na própria proclamação da República do Brasil, né? Então a gente vai ter o golpe militar ali que vai instituir a partir de 15 de novembro a República no Brasil, né? E ao longo desse período republicano, a gente vai ver a República caminhando para o aperfeiçoamento das instituições democráticas, mas essas instituições elas foram ameaçadas e foram feridas mais de uma vez. A gente teve também, a gente pode falar, né, do golpe que instituiu o chamado Estado Novo, né, que foi o regime, um regime, né, autoritário ali implementado, né, por Getúlio Vargas, que também será um outro episódio, né, de golpe, né, onde a gente vai ter as instituições republicanas, né, e democráticas sendo ali feridas, né, e o estabelecimento de um sistema, né, um regime de exceção. Então, a gente vai ter, ao longo da história, desde o
proclamação da República até os dias de hoje, porque nos dias de hoje a gente não foge a essa dinâmica. Recentemente, por exemplo, a gente teve um processo de impedimento, né, ou de impeachment, né, como a gente diz, da presidenta eleita, né, Dilma Rousseff, que vai dividir também as opiniões, né, para um determinado grupo. A gente teve, né, um impedimento, né, legal, né, por crimes de responsabilidade, que são os supostos crimes cometidos pelas autoridades públicas no dever, no exercício da sua atividade, né? Então ela foi ali acusada de ter utilizado, né, de um sistema de pedaladas fiscais, que é quando ela utiliza o recurso, né, de um setor para cobrir digamos assim, né, a lacuna, né, de um outro recurso sem pedir ali autorização ao Congresso, que é quem libera para quem autoriza o presidente, né, executar essas medidas. Então ela foi acusada, né, de cometer essas pedaladas, né, e terminou sendo julgada, né, e condenada e impeachmentada. Mas para um determinado setor isso se deu de forma legal, para outro setor isso se deu de forma não legal, caracterizando aí um golpe, né, de Estado, né, que teria sido, nessa situação, responsável, né, por destituir a presidenta eleita e colocar no poder o vice-presidente, à época, o Michel Temer. Então, a gente vê que ao longo da história do Brasil, essa questão do golpe, né, ela está sempre presente, ora de forma mais ativa, ora de forma menos ativa ou disfarçada, digamos assim, mas ela está presente. Então, os militares eles já estavam presentes na história do Brasil desde o início aí do período republicano, com essa tendência aí golpista. Mas aí, ó, o que é que a gente tem? Outra questão que a gente vai observar é exatamente a presença marcante das relações autoritárias aí na política brasileira. Como a gente disse, a política brasileira ela foi marcada por golpes, né, por processos, né, autoritários, né? Então, a própria proclamação da República, o Estado Novo, até chegar ao 1º de abril de 1964. Então, o autoritarismo, ele sempre esteve muito presente na sociedade brasileira e isso tem até raízes históricas, né? Lembrar que a gente teve um período colonial de 388, né, digamos assim, 322 anos, né, na realidade, né, de período colonial, perdão. Então a gente tem, com a proclamação da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, a gente colocava fim ali ao período colonial e dava início ao período imperial. Mas, vejam, esses 322 anos que a gente teve de Brasil colonial, ele foi marcado em quase que sua totalidade pela questão da escravidão. Então, o Brasil foi o último país da América aqui a libertar os escravos. E essa marca, né, a escravidão, ela imprime uma marca muito nociva na nossa sociedade, que é a marca do autoritarismo e a marca do racismo. Então, nesse sentido, a gente tem ao longo, né, de todo esse processo a história de um Brasil autoritário, né, que se faz presente, inclusive até hoje, nos nossos dias. Vez ou outra a gente costuma ver na televisão o relato, né, de um caso onde um determinado funcionário que ocupa um determinado cargo, né, porque ele julga que o cargo que ele ocupa, né, lhe dá uma autoridade acima da de outras pessoas, muitas vezes ele vai se utilizar, né, desse cargo, né, é o que no popular a gente chama de carteirada, né? Ele vai dar uma carteirada ali para passar impune em algumas situações. Situações simples, como por exemplo, o camarada ele está simples no sentido de que são cotidianas, né? A gente vê isso vez ou outra de forma assim
cotidiana, né, que não deveria existir, mas infelizmente existe. Pessoas dirigindo bêbadas, aí são paradas em blitz, né, de trânsito, e quando elas estão para ser autuadas, o cara ele goza ali de um cargo, né, vamos dar um exemplo, um cargo de juiz, aí ele vai dizer, eu sou juiz juiz federal, não sei o que, pá, e você sabe com quem você está falando. Então, no momento que você usa aí, você sabe com quem você está falando, você está trazendo a discussão para o autoritarismo, você está impondo a sua autoridade de forma indevida, certo? De forma a coagir o outro funcionário público que está cumprindo a sua obrigação de funcionário público, né? Qual a obrigação, por exemplo, de um policial de trânsito, né? Autuar os motoristas, né, que estão infringindo a lei e aplicar a pena que for cabível. Mas a gente observa isso, então essa relação autoritária ela tem raízes históricas e está presente no nosso cotidiano. Aí vejam, o Brasil teve ao longo de sua história 7 constituições, o que significa uma história de instabilidade política e social. Toda vez que chegava um determinado grupo ao poder, eles tratavam, por exemplo, de modificar a Constituição para aplicar uma Constituição que fosse mais ligada aos moldes daquele grupo que os representava. Então, a gente teve a Constituição de 1824, né, a Constituição do Brasil independente, né, do Brasil Império. Essa Constituição, por exemplo, ela instituía o chamado quarto poder, que era o poder moderador. Aí veja aí a questão do autoritarismo. Nós temos executivo, legislativo e judiciário e o poder moderador, que à época era exercido pelo imperador do Brasil, que consistia na seguinte questão: legislativo propunha as leis, né? Aí ele aprovava ali uma lei, certo, tal. Aí o imperador ele não gostou muito daquela lei ali, usava o poder moderador para dizer, está barrado aqui, vamos refazer porque isso aqui não está legal conforme a minha opinião, né? Então, nesse sentido, é mais ou menos isso, né? Lógico, tem outras nuances, mas para facilitar o entendimento é isso. Então, o poder moderador dava a ele plenos poderes, né? De forma que ele governava quase que de forma absoluta, né? Daí alguns autores falarem, por exemplo, em Estado absolutista, né, no Brasil, a partir do Império, né? Porque o que era o Estado absolutista? Um Estado onde o monarca, o imperador, ele concentrava os poderes em mãos, né? Então a gente tem isso, né? Então hoje a Constituição do Brasil é chamada de Constituição Cidadã. Ela foi promulgada em 1988, né? 3 anos após ali o fim do regime militar no Brasil, né? Da ditadura militar no Brasil. Então, ela traz essa marca, esse nome, né, de Constituição Cidadã, porque o Brasil estava saindo de uma ditadura e ele voltava, né, a população voltava a ter os seus direitos de cidadãos e cidadãs restabelecidos. E é a Constituição que vale até hoje. Segunda maior Constituição do mundo, perdendo apenas, né, em tamanho, né, para a Constituição da Índia, ok? Mais de 250 artigos, né, a nossa Constituição possui. Então, vejam, aí o que é que caracteriza um regime, uma ditadura, né? Vamos finalizar com isso, né? Porque, como eu disse, nas próximas aulas a gente vai continuar falando disso, né? Então, o que é uma ditadura, né? Como o Fofozinho já diz aqui, é muito perigoso para a sociedade um regime ditatorial, porque ele é um regime político autoritário, mantido pela violência, seja a violência física ou violência, né, emocional, simbólica, de caráter excepcional e ilegítimo. Ilegítimo por quê? Porque os ditadores geralmente chegam ao poder por meio de um golpe de Estado, né? Então eles não chegam ao poder pelas vias democráticas, eles chegam ao poder por um golpe de Estado. E isso é até uma questão interessante, porque, professor, como é que a gente teve a ditadura, se ao longo da ditadura a gente teve a sucessão de presidentes? Isso é verdade, mas esses presidentes foram todos presidentes militares
eleitos de forma não direta, né? Sem a participação da população ali. Todos eles eleitos de forma indireta, né? Chegam ao poder de forma indireta ali, então é o que a gente tem. Então, para a gente encerrar a nossa aula, a gente tem aí, eu vou colocar aqui as características, né, do regime ditatorial. Então, veja, concentração de poder político nas mãos de um pequeno grupo, limitação e inexistência de debates políticos, controle sobre a imprensa e falta de transparência, e o autoritarismo, violência e controle sobre a justiça. Então, são as características, né, de um regime ditatorial, e eu quero que vocês fiquem, né, com essas características, porque na nossa próxima aula a gente vai se deter a cada uma delas e vai falar do contexto histórico que levou ao golpe civil-militar de 1º de abril de 1964. Espero que todos e todas tenham entendido e gostado da aula. Agradecer a Kelly, agradecer aí a Deivinho e Stephanie, nossos produtores. E é isso, gente. No mais, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.